senhores, tudo bem com vocês? Então, nós vamos continuar então nossas aulas de filosofia. Na aula de hoje nós vamos usar as páginas 7, 8, 9 e 9, tá? Então são as 7, a 8 e a 9, beleza? Idealismo de Hegel. Então, apenas lembrando aqui, para Hegel, apenas lembrando não, né? A gente não estudou essa matéria ainda. Então, vamos lá. Na página 7, vocês vão ver que para Hegel, a realidade, o mundo, ele não é algo acabado, completo. Ele é algo em constante movimento de transformação. É um constante fazer-se. O mundo vai se fazendo, vai se montando através do tempo. Então, para ele, então, a história é o progresso do espírito, ou seja, a razão. Então, para Hegel, o que é espírito ou razão? Ele imagina que existe uma grande razão universal que governa o universo, um grande espírito que governa o universo. E esse espírito ele não é apenas uma entidade que está fora do homem, mas ele também é a própria razão do homem. A próprio ato do homem pensar, a capacidade de pensar, é uma manifestação desse espírito no homem. Então esse espírito governa todo o universo, governa sim, no sentido de encaminha todas as ações do homem, perpassa toda a história da humanidade e também orienta o próprio homem na sua razão, na sua evolução, nos seus raciocínios, tá bom? Então esse é o espírito, a razão universal. Então essa razão para ele, essa razão universal então vai estar presente em toda a história, tentando guiar para a máxima evolução. Essa história nós vamos ter um movimento chamado dialética, que é um movimento de formação. Segundo Hegel, vamos ver isso na página 8, o mundo vai ser constituído sempre de uma tese, que é uma ideia presente, uma antítese que vai combater essa tese, e uma síntese que é a resultado das duas. Por exemplo, vamos pensar na monarquia. Tínhamos a tese da monarquia. Surgiu a ideia de maior liberdade. A liberdade, maior liberdade, seria a antítese. Qual que foi a síntese das duas? A democracia. Então sempre você vai ter uma tese, vai surgir algo para combater essa tese, no final vai surgir um terceiro que é fruto dessas outras duas, tá bom? Então esse movimento é um movimento dialético, segundo Hegel, vai perpassar toda a humanidade, toda a história. E esse movimento é um progresso do espírito. Esse espírito que dirige tudo isso para um movimento racional e faz com que o próprio homem também entre nesse movimento racional, tá certo? Então isso tudo é um progresso racional. Um espírito que pensa no mundo e pensa o próprio homem, um espírito se conhece. Outra coisa, esse espírito não sabe tudo, ele está se conhecendo. Então, quando o homem conhece, o espírito conhece junto com o homem. É um processo racional que guia o mundo. Não é um processo de vontade, tá? Não é a vontade do espírito, é a razão. É um processo racional, beleza? Segundo, a evolução acontece sempre para melhor, nunca para pior, sempre progredindo no conhecimento, o conhecimento que é mais proveitoso, que é melhor para o homem. E terceiro, rumo ao absoluto. Esse espírito ele vai estar levando a humanidade ao conhecimento absoluto. Por isso é um conhecimento progressivo, sempre para frente, sempre melhor e rumo ao absoluto, tá bom? Essa é a ideia de Hegel, idealismo. Por que idealismo? Porque a realidade toda é esse espírito que pensa através da ideia, da razão. Então a ideia desse espírito, a razão que é o próprio espírito, a ideia que é o próprio espírito, é todo um movimento de razão, de ideias, tá bom? Por isso idealismo. A realidade toda é o espírito que se conhece, o espírito se conhecendo através do homem. A própria razão do homem é parte desse espírito, tá certo, gente? Então ele vai dizer que o papel da filosofia, então, é como que não é só prever as coisas, mas explicar as coisas, explicar o que está acontecendo, mostrar o sentido racional daquele acontecimento, identificar tese, antítese e síntese, entendeu? Esse é o papel da filosofia para Hegel, tá bom? Então esse é o idealismo hegeliano, que a história toda é um progresso do espírito através de um movimento dialético de tese, antítese e síntese, que é sempre um progresso racional, não da vontade, o espírito não controla para a própria vontade, tá bom? É a razão dele que orienta tudo, para melhor e rumo ao absoluto, tá bom? Uma coisa negativa quanto a isso é que nós pensaremos que algumas sociedades estão mais evoluídas que as outras. Então, aquelas mais evoluídas têm um conhecimento melhor que a outra. Então, surge uma espécie de racismo, entendeu? De colocar uma sociedade como melhor que a outra, se nós formos seguir esse pensamento de Hegel, que o espírito vai orientando as sociedades. Que a sociedade europeia, pensemos, nesse momento, ela está no movimento do espírito mais elevado que nós aqui no sul da América. Nosso movimento do espírito está inferior, nosso progresso é inferior.
inferior, então o espírito agiu mais lá, então eles são superiores a nós. Então eles teriam como direito de impor aquela sabedoria deles pra gente, que seria um progresso pra gente, mas seria uma imposição. Então isso é um ponto negativo dessa ideia de Hegel, tá bom? Do movimento dialético. Então, gente, vocês vão fazer a página 9, tá bom? Página 9, número 1. Se tiver mais alguma tarefa para vocês fazerem, eu vou indicar, mas eu acho que é só isso aqui mesmo. Página 9, número 1. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Até mais, meninos. Então, meninos, eu esqueci a página 27, hora de estudo, né? Número 1, 2 e 3, tá bom? Então, não só a página 11, que eu já mostrei para vocês, mas a página, não só a página 9 aqui, que eu mostrei para vocês, mas a página 27, tá bom? Número 1, 2 e 3 também para vocês fazerem, tá bom? Durante esse período de aula, nosso tempo de aula, para vocês tirarem dúvida. Então, mandem as dúvidas, mandem as respostas nesse período de aula, tá certo? Até semana que vem.